Boa tarde para quem nos assiste. Nós tivemos alguns probleminhas técnicos, mas já estamos de volta. Eu sou a Mariana, do DCI, e hoje eu estou aqui para continuar o nosso debate sobre a reforma da Previdência. Quem está aqui comigo hoje é o professor Rodrigo Medina, que também preside a Associação de Docentes da Unifesp. Recentemente nós entrevistamos o professor Arthur Bragança, que deu seu parecer sobre esse tema, né? Agora nós queremos um novo olhar. Bom, vocês podem enviar as perguntas de vocês pelos comentários aqui da live e a gente vai respondendo conforme as demandas de vocês. Então, podemos começar, professor. Qual que é o princípio político da Previdência Social? Bom, antes de mais nada, saudações a todos e todas. Obrigado pela cessão do espaço, aos internautas que nos precisam. O princípio político que anima as origens das práticas previdenciárias no período medieval, como da vigência das corporações de ofício, em cujas práticas era habitual fazer circular o que chamavam de tronco ou bolsa de benemerência ou de beneficência, e que tinha o intuito de recolher fundos dos próprios trabalhadores e destiná-los àqueles inválidos por quaisquer motivos ou que tivessem atingido já a idade avançada e por isso tenham se tornado incapazes de seguir trabalhando, né? Portanto, desde os seus primórdios, o princípio é o da solidariedade. Ocorre que, com o advento dos estados modernos, soberanos, né, os estados nacionais, incluso aqueles de natureza absolutista, não é? Políticas mais sistemáticas passaram a dar conta dessa dimensão, não é? Das corporações de ofício, funcionaram literalmente como proto-sindicatos, não é? Aos estados nacionais. É importante dizer que no decurso das revoluções liberais, democrático-burguesas, né, com o advento do Estado constitucional de direito, as recém-nascidas constituições, as cartas magnas, tiveram o objetivo de consagrar esses direitos como direitos de todos, não é? E dever do Estado. Portanto, repito, o princípio político elementar é o da solidariedade. E ao dizê-lo um princípio político, nós estamos falando de medidas que devam almejar a consecução daquilo que Aristóteles, na hora política, chamou de bem comum, não é? Então, desde já, para limpar o terreno, é importante divisar o que são objetivos políticos em prol da consecução de um bem coletivo, comum, de todos, esse é o campo do exercício de direitos, e o que é gestão de negócios privados, que tem por meta a consecução dos lucros de seus acionistas. Portanto, políticas previdenciárias, não é, estão no escopo da política dos estados, enquanto os negócios, onde eu faço questão de inserir as previdências privadas, estão noutra modalidade, né, que é diferente do mundo da política e dos seus comprometimentos, sobretudo principiais, né, conforme eu aqui já mencionei. Bom, a próxima pergunta é sobre esse argumento que o governo tem sobre o déficit da Previdência, né? Esse argumento ele se contrapõe ao argumento da Anfip. Essa associação ela se baseia no artigo 194 e 195 da Constituição Federal. Você poderia explicar essa questão? Porque, né? Pois bem, nós temos de um lado a argumentação do governo federal de que existe um déficit anual da Previdência da ordem de 140 bilhões de reais, contrapondo-se não só aos da Associação Nacional de Auditores da Receita Federal, que, diga-se de passagem, tem como ato de ofício a missão de zelar pela lisura nos processos de arrecadação de recursos, mas também dezenas de pareceres de especialistas na área, não é? E o que há de em ambas as interpretações é sobretudo concentrado na coluna receitas, não é? Refere-se a calcular as fontes de custeio dos benefícios previdenciários. Enquanto o Poder Executivo leva em consideração apenas contribuições sociais que refiram
exatamente os segurados, não é, dos regimes previdenciários, a Anfip e esses demais estudiosos, baseados no texto mesmo da Constituição Federal, você bem disse, nos artigos 194 e 195 da nossa Lei das Leis, não é? Contemplam um rol muito maior de recursos que nós podemos chamar de recursos. Não é? Pois bem, no caso a FENAJUP, que é a Federação Nacional dos Servidores da Justiça Federal e do Ministério Público, recentemente ajuizou uma ação civil pública contra a União Federal, exatamente embasados nesses elementos, não é? E é importante dizer que há 8 dias foi proferida uma decisão em caráter liminar que não só suspendeu a propaganda do governo federal que com gasto de recursos públicos chamava a população a apoiar a reforma da Previdência sob o argumento de que, caso ela não passasse como prevê o seu texto originário, né, a contrapartida seria o aumento da carga tributária, né, aumento de impostos, né, literalmente um argumento chantagioso, vamos assim dizê-lo, e embasado no mantra da existência do déficit anual de 140 bilhões. Pois bem, conforme questionado pela Anfip, não é? E seguindo aqui o entendimento da FENAJUP, o juiz que proferiu decisão nos autos dessa liminar suspendeu a propaganda e acolheu a liminar, repito, ainda é preciso que seja julgado o mérito, os argumentos que põem sob suspeição a afirmação do governo federal sobre a existência do déficit de 140 bilhões anuais. Porque se levados em consideração, né, conforme reza o texto constitucional, né, esses recursos livres que devem ser destinados à Seguridade Social, não há déficit da Previdência. Não é? Então, o argumento não se sustentaria. E o próprio acolhimento, ainda que em caráter liminar dessa argumentação, não é? Lança luzes sobre uma dúvida que, então, é ainda mais reforçada com a instalação de uma comissão de inquérito, não é? Que é exatamente agora a função de investigar não apenas a informação sobre o déficit anual da Previdência, liminar, a União Federal, no prazo de 15 dias, apresentar os elementos técnicos dos cálculos que realizou, não é, para argumentar a existência do déficit, mas, no caso da Comissão Parlamentar de Inquérito, também chama a União Federal a se pronunciar acerca dos maiores devedores da Previdência no Brasil hoje, que são empresas privadas. Os 500 maiores devedores cumulam uma dívida que, salvo engano, está na casa de 426 bilhões de reais. Se o dito déficit é de 140 bilhões, não é? A pergunta é por que o ônus a ser pago é o dos segurados, não é? É o da classe trabalhadora, não é? Que vai arcar com a dívida acumulada, sobretudo pelas empresas. Não é? Parece que é uma tendência histórica somente oligárquica aqui sendo reafirmada nesta. Bom, a gente tem duas discussões majoritárias em torno da reforma da Previdência, né? Uma justifica essa reforma com base na teoria da inversão da pirâmide etária, né? E a outra justifica a reforma, mas defende que ela deve excluir os trabalhadores, justamente pelo que você acabou de dizer, que tem um déficit por parte de empresas muito maior do que o déficit causado pelo setor, né, social da inversão da pirâmide. Eu queria que você explicasse um pouco esses lados, esses posicionamentos se complementam, o que você acha? Bom, eu acho que a questão mais grave aí, a ser sublinhada, é a dos devedores, né, que são corporações privadas, são entidades com fins lucrativos e que, ao contraírem este déficit mantendo, parasitam a equipagem pública, não é? Há muitas questões relevantes de fundo aí e que não vêm ocupando as discussões
propostas hoje sobre o tema. Não é? A opinião pública pouco vem sendo provocada a pensar que a articulação a proposta do governo federal de reforma da Previdência, a PEC, que agora é lei, não é, promulgada, do teto dos gastos públicos, outras iniciativas como a da terceirização e a iminência da prevalência do negociado sobre o legislado, nós temos uma série de mudanças estruturais em curso no Estado brasileiro, para as quais este governo não tem absoluta legitimidade. Ou seja, o eleitor brasileiro, quando foi às urnas depositar a sua vontade, não é, num momento raro de exercício cidadão, nessas paragens, onde praticamente não há o concurso da cidadania, não é, ele não votou numa Assembleia Nacional Constituinte, ou para uma Assembleia Nacional Constituinte. Eleger o representante maior, seus representantes no Executivo Federal, não é, ele não votou em um projeto que almejava realizar uma reforma da Previdência de tal forma restritiva. Não há absolutamente nenhum elemento desta reforma que não destrua direitos, não seja de caráter regressivo, não é? Então, carece mesmo de legitimidade, para não dizer dos processos políticos que levaram este governo ao poder, não é? Na forma como ele está composto. Deixa essa discussão, não é? Existe uma mudança estrutural em curso no Estado brasileiro que vem privilegiando de forma longeva, pelo menos 20 anos, transferências de recursos públicos para cofres privados, por meio da manutenção de um esquema que é o do pagamento dos serviços e da rolagem da dívida pública, não é? O que favorece credores individuais, fundos de pensão, investidores, né, grupos de investidores, muitos deles estrangeiros, e que, ao que parece, para uma dívida que jamais foi auditada, não é? Ela não interessam aos seus credores que ela seja paga, mesmo porque já há alguns bons anos o Estado brasileiro vem se movendo, de novo, transferindo recursos da saúde, da seguridade social, da segurança e da educação para o pagamento do financismo, né, o setor especulativo do mercado financeiro que sequer empregos gera. Então, nós estamos falando da ordem de 45,11% do produto interno bruto brasileiro, sendo movidos para essa destinação. Não é? Quando aqui na universidade nós amargamos uma condição de precariedade, né, em muitas das nossas unidades acadêmicas, não é? O caso do campus de Diadema, que recentemente se manifestou sobre problemas em sala de aula, né, que ainda carece da construção do seu prédio definitivo, é importante dizer que por dia, o Estado brasileiro destina recursos públicos da ordem de 800 a 900 mil para o pagamento dos juros da dívida pública. O Itaquerão custou 1,2 bi. Nós estamos falando de quase um Itaquerão, não é, por dia. Né? E os nossos públicos, estado de penúria. As nossas escolas literalmente sucateadas. Não é? E agora, com a PEC da terceirização, não é, os seus quadros tendem a ser cada vez mais precarizados, o que nos ameaça na universidade pública também. Ou seja, esse não é um projeto isolado. Faz parte de um conjunto de medidas que vem mudando a própria estrutura do Estado brasileiro para o benefício desses grupos. Não é? Então, eu resgato mesmo o conceito aristotélico de política para que nós passemos a nos indagar em nome de quem essas propostas são feitas. É do eleitorado mediano? Não é? Ou são de determinados grupos que se valem exatamente do desmonte das políticas sociais, não é? Como o desmonte da Seguridade Social. Aqui nós estamos tratando especificamente de bancos que têm o interesse de vender previdência privada. Não é? Basta consultar as agendas dos nossos homens de Estado,
dos ministros encarregados dessa pauta, para verificar quantas vezes eles se reuniram com centrais sindicais, com representantes de trabalhadores, não é? E quantas vezes eles se reuniram com bancos e fundos de previdência privada, não é? Ou de pensão, fundos de pensão privados, que têm interesse direto, não é? Na transformação de um direito em mercadoria. Não é? E nós estamos falando aqui do futuro de trabalhadores e trabalhadoras, das expectativas de vida, não é? Para um tempo em que não há mais a mesma capacidade de consecução do trabalho. Não se trata de benemerência mais, do direito de garantir condições mínimas, não é? Minimamente dignas de existência para estes que, ao longo da sua jornada de vida, da sua vida de trabalho, contribuíram para a edificação de um projeto de nação. O concurso do trabalho social não é individual, não é um trabalho em si mesmo centrado, não é? O trabalho social faz parte de uma espécie de amálgama, não é? Que nos une a todos, que nos confere identidades, não é? É claro que isso é muito mais deteriorado, não é? Em sociedades onde se produz a expropriação do trabalho, ainda na forma da mão de obra livre e assalariada, não é? O que agudiza desigualdades, não é? Mas o político elementar vem caindo por terra, vem sendo deixado de lado, jogado na latrina da história, não é? Na sociedade brasileira, por meio dessa propositura que eu considero, e aí eu não me refiro ao meu entendimento pura e simplesmente. Eu estou aqui representando uma associação que representa, não é, o conjunto de seus associados, portanto, esta é uma decisão, essas posições tirada em Assembleia Geral, né, discutida em diretoria, e nós sabemos, defendemos na associação o livre pensamento, somos contra quaisquer iniciativas que tentam nos impor mordaças, não é, que somos livres para manifestar o entendimento que temos, além das opiniões. Não se trata disso, porque na academia estamos, não é? Então, se trata aqui do conhecimento referenciado, teórico, em termos teóricos e conceituais, não é? Portanto, nós não falamos em nome da universidade e rechaçamos quem faz isso, não é? Quem usa o espaço da universidade, dizendo das suas opiniões pessoais, do seu entendimento pessoal, como se fosse o entendimento da instituição. Muito triste, acho que tudo isso esteja acontecendo agora no Brasil, né? Mas o que eu queria perguntar agora, para dar um pouquinho de esperança para a gente, é se existe alguma medida alternativa a essa reforma da Previdência. Olha, é a defesa dos nossos direitos historicamente dados pela classe trabalhadora, não é? É impensável que depois de tantos anos, décadas de luta, sobretudo aquelas que nos moveram contra uma brutal ditadura militar de segurança nacional, nós que reivindicávamos avançar a conquista de direitos, fazendo a crítica do remendo de Estado democrático que possuíamos, não é? Tenhamos que hoje defendê-lo, não é? Porque inclusive ele, não é? Que, se quer se constituir, se quer se consolidar, eu sou um Estado democrático de direito, porque referi aqui as raras vezes em que somos chamados ao exercício da cidadania mesmo, citando o professor Milton Santos, não é? Não há cidadãos no Brasil, porque nós não estamos numa sociedade de direitos, efetivamente, senão uma sociedade de privilégios. Basta dizer que quando referindo mais uma vez a Aristóteles, para todos, nós temos direitos, quando é para poucos, nós temos privilégios. O Brasil é historicamente uma sociedade de privilégios, em razão dos interesses que são reiteradas vezes reafirmados, mantidos em prol das oligarquias, não é? Então, nesses termos, esse é o momento da mobilização pela defesa dos direitos que até aqui conquistamos, por quão insuficientes sejam eles, inclusive eles estão ameaçados, não é? Nesse momento em especial. Bom, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o sistema previdenciário no mundo, assim, quais são os modelos, geralmente, contasse um pouquinho. Olha, a Constituição Federal de 1988, por quão insuficiente ela seja para, pensemos, né, em consolidar direitos, ela espelha uma percepção que é partilhada na maior parte dos países onde vigoram regimes
regimes ditos democráticos, não é, constitucionais. Ou seja, a Seguridade Social, ela faz parte de um conjunto muito mais amplo de direitos que referem saúde, educação, segurança, e as fontes provedoras dos regimes previdenciários, não é, mantenedoras desses regimes, são variadas. A ideia do regime previdenciário autossustentável está em desacordo, essa é a retórica do governo federal, está em desacordo com a Constituição Federal, não é? Nós temos que pensar os motivos pelos quais passou na Comissão de Justiça, isso é um problema para nós pensarmos, tá certo? Portanto, não só a ideia do déficit aqui não se sustenta, não é? Como em termos de princípios políticos, nós estamos remando contra a maré daquilo que se faz no resto do planeta, né? Diga-se de passagem. Bom, tem duas coisas que chamam bastante a atenção na reforma, né? A primeira delas é o aumento da idade mínima para aposentadoria de 60 para 65 anos e a nivelação da idade mínima para ambos os sexos, né? Então, antes a mulher se aposentava antes, agora a ideia é que isso seja nivelado. Existe alguma justificativa para essas mudanças? Bom, segundo um determinado ministro de Estado, esse nivelamento atende à pauta histórica das mulheres na luta pela igualdade. Bom, é curioso dizer isso, desde uma esplanada dos ministérios composta majoritariamente, na sua totalidade, por homens brancos, ricos proprietários de terra, não é? Em primeiro lugar, há uma confusão bastante primária mesmo entre princípios que são os da igualdade e os da isonomia, não é? Ao reivindicar esta igualdade, equiparando a idade mínima entre homens e mulheres, aprofundam-se as desigualdades que espelham a vida social, não é? Onde mulheres são obrigadas a uma dupla ou tripla jornada de trabalho, né, acumulam os seus afazeres no mundo do trabalho àqueles do lar, uma sociedade majoritariamente machista e misógina, não é? Onde no ambiente de trabalho elas têm salários inferiores, estão submetidas a situações muito mais graves de assédio moral e, sobretudo, assédio sexual, e na sociedade são tratadas de forma igualmente ou mais ainda violenta, não é? A maior parte das mulheres que morrem no Brasil hoje, vítimas de violência, são vitimadas nos seus próprios lares, a grande parte delas pelos seus próprios companheiros, não é? Então, esta ideia de igualdade reivindicada nesta fala desastrosa de um ministro de Estado, não é? Ela ignora o princípio da isonomia. Isonomia e igualdade são princípios distintos em termos políticos. E a isonomia é consagrada pela nossa Constituição Federal. Ela determina reservas de direitos que tendem a minimizar desigualdades sociais. Portanto, essas diferenças precisam ser observadas. Exatamente para a reversão desses quadros de violência, não é? As leis são instrumentos também para a sua reversão, não é? Que não se concretiza sem que ela ocorra no chão duro e concreto da realidade. Mas há uma outra questão aqui a ser considerada também, quando fixada a idade mínima, não é? 65 anos, ela está atrelada ao tempo mínimo de contribuição, de 25 anos, não é? Para que se receba 51%, não é? Do valor alusivo à integralidade, digamos, não é? Adicionado mais 1%, não é? Em relação ao tempo de contribuição. Então, os cálculos até que são simples, até mesmo para mim que sou historiador, né, não muito afeito aos cálculos, não é algo tão difícil assim de conceber, não é? Que só se aposentará com valores integrais o trabalhador ou a trabalhadora que contribuir 49 anos, não é? Sem interrupções, nós estamos falando, 49 anos. Porque, ou seja, tem que estar 49 anos
naquele regime ou em distintos regimes para que possa integralmente. Isso, na prática, inviabiliza a aposentadoria por tempo de serviço. Põe em extinção essa modalidade. Para sermos otimistas aqui, estamos falando da possibilidade de 90% da classe trabalhadora morrer sem que possa ter sido se aposentar com valores integrais. Para não dizer da aposentadoria compulsória, que obriga a adoção de um segundo nível de cálculo, que é a multiplicação por 0,6, o que derruba brutalmente esses valores, ainda mais, não é? E agrava muito a condição daqueles que já não têm nenhuma possibilidade de seguir realizando o seu ofício. Ele se aposentará e seguirá trabalhando, que já é uma realidade no Brasil. O Estado brasileiro agora está institucionalizando efetivamente essa prática, né? E que joga o princípio da solidariedade, né, na lata do lixo, literalmente, né? Em benefício, repito, daqueles interessados na venda de previdência privada, de fundos de pensão, não é? Ou melhor, de pensões do tipo, ou seja, de um direito convertido ele em mercadoria. Bom, tem movimentos que eles defendem o fim da obrigatoriedade da contribuição ao INSS, né, alegando que deixar o dinheiro da Previdência nas mãos do governo aumenta as chances de má gestão e corrupção. De acordo com esses movimentos, cada um deveria pagar a sua própria aposentadoria. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Você vê alguma viabilidade disso no Brasil? A consecução lógica, a consequência é exatamente isso que se espera, não é? Que sejam ainda mais enriquecidos com a venda de previdência privada, não é? Estão interessadíssimos nessa pauta. Repito, basta consultar, é público, está na internet, a agenda do ministro incumbido das pautas, para verificar com quem ele tem se encontrado, não é, nos últimos meses. Isso é um exercício salutar de cidadania, inclusive, a fiscalização da nossa classe política, não é? Pois bem, e é um princípio apolítico. Eu principiei essas reflexões distinguindo, a partir do princípio da solidariedade, que é a concepção, mesmo antiga, de política, né? E o que é a dimensão da gestão privada de negócios. Né? São dimensões inconfundíveis, que não podem se misturar. Não é? Existe uma problemática no Brasil, desde os seus primórdios, não é? Que é a da confusão entre público e privado. Decorre uma série de privilégios e a negação de direitos. Eu já havia aqui pontuado. Não é? É uma relação muito promíscua quando um governante se gaba em dizer que viajou numa missão oficial custeado por empresas privadas e não tirou de cofres públicos e ainda se... Não é? Espera lá, qual é a contrapartida? Não é? Essa mistura não pode haver. Não é? O poder público ele tem que ser autônomo em relação a interesses corporativos, porque ele representa o eleitorado, ainda que seja financiado por lobbies, ainda que as campanhas sejam pagas por construtoras, no mais das vezes com subterfúgio de caixa 2, verba não declarada, criminosa. Não é? Isso é um atentado contra as nossas instituições públicas e contra o conceito que nós devemos defender de política e cidadania. Isso reafirma privilégios. São esses interesses que estão aí, negociais, sendo contemplados. E repito, mais uma vez, nós estamos cansados de ver empresas sendo anistiadas das dívidas que têm com o poder público e cansados da conta caindo, desculpem-me a grosseria do termo, no lombo da classe trabalhadora. Não é? Já exausta de tanta chibata. Não é? Nós estamos dando prosseguimento a tendências históricas muito problemáticas, não é? Rasgando a nossa carta magna, não é? E dando largos passos, não é numa ponte para o futuro, não. É um passado de hiperexploração da classe trabalhadora, de trabalho escravo ou semi-escravo. Não é? Nós devemos refletir criticamente sobre esses nossos destinos, não é? Num momento tão frágil como o nosso.
É complicado. Bom, eu queria que você explicasse o fim da paridade entre os servidores ativos e inativos. Bom, é uma luta histórica a da paridade, né, entre servidores inativos e ativos. Se trata de tentar consagrar um direito que para nós é o fato de não ser legal não nos retira da luta pela legitimidade. O problema é a gente ficar discutindo apenas aspectos morais, não é? Quando o que nos garante direitos efetivamente são as leis. Não é? E nesses termos nós temos uma derrota atrás da outra. Não é? As conquistas históricas, as leis que nós sangramos tanto tempo para conseguir, elas vêm indo abaixo. Eu vejo que no mesmo pacote, esse é mais um direito que tende a não ser retirado. Não é? E, bom, antes de forma pessimista nos colocarmos nesse quadro, que este avanço de setores conservadores da nossa política nacional nos chame efetivamente à mobilização para manutenção de direitos elementares que nós conquistamos depois de tanto tempo de lutas. Não é? Com sérias preocupações, não é? Os rumos políticos que vêm sendo apontados pelas nossas classes parlamentares, não é? A própria natureza da Constituição do nosso Congresso Nacional, não é? E os tantos e tantos parlamentares que respondem na justiça por crimes os mais diversos, não é? São estes senhores que não receberam a outorga, a investidura do voto para reformar a nossa Constituição, que não receberam a condição de Assembleia Nacional Constituinte, que estão mudando as estruturas do Estado brasileiro em nome dos interesses vis e escusos. Não é? Afinal das contas, muitas janelas podem ser lavadas a jato, só que apenas algumas vêm recebendo sabão e água. Não é? Outras seguem na mais profunda lama. Bom, professor, eu queria muito agradecer a sua presença aqui hoje. Realmente é um tema que é de extrema relevância, né, que vai afetar eu, você, a todo mundo aqui que está nos assistindo, né? Então, é isso, pessoal. Acompanhe a nossa página, acompanhe as próximas lives, que a gente vai estar sempre por aqui falando sobre temas relevantes. Então é isso, gente. Obrigada. Acho que